que não falta na Serra Gaúcha são lugares para tu parar e apreciar uma bela vista, sempre de um vale, de montanhas, que é característica dessa região. Eu estou iniciando mais um percurso pelo interior, pela zona rural, dessa vez em Farroupilha. E eu vou te levar junto comigo em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu acabei de passar ali em Nova Milano, que fica mais ou menos nessa direção aqui, já me perdi um pouco, porque eu desci uma estrada sinuosa, um trecho de asfalto ainda, depois eu vou pegar algumas estradas de chão, provavelmente, para te percorrer, então, aí o interior de Farroupilha, uma região aí a leste da zona urbana, que a gente tem certeza vai ser recheada de surpresas, embora a gente já tenha o roteiro dos lugares que a gente quer ir, mas fica no vídeo aí, que certamente vai ter muito lugar interessante para ti. Eu parei aqui na beira da estrada onde tem esse riozinho correndo no meio das árvores, e onde tem rio tem cascata, e a gente desceu uma estrada de chão. Eu parei ali onde tem aquela casa, dei uma buzinada e perguntei se eu podia ir então na cascata Deusa do Solstício, que fica nessa direção, riacho acima. Vamos ter que passar uma cerca. Ele disse que tu passa a cerca e vai ali, é bem fácil, só me deu uma indicação. E a gente vai atrás de mais esse presente aí da natureza. E já tem esse grupo de borboletas aqui me recebendo na entrada. Surpresa do caminho, como sempre. Bem interessante, borboletas amarelas. Uma vez indo em direção à Cascata Chuvisqueira, eu me lembro de ter pegado essas borboletas. Espero que fique bem aí nas imagens. Enfim, mas tem essa primeira parte, esse córregozinho passando por uma canaleta, uma estrutura feita, não sei exatamente com que objetivo, e o desafio foi passar pela cerca. Um pouquinho difícil, eu custei achar a mãe, é claro que tinha ali do outro lado para abrir a cerca, mas eu tentei passar por lado errado talvez, enfim, mas consegui abrir, estava num barranco ali, mas é um primeiro desafio. E depois tem um caminho bem fácil aqui de seguir junto do riozinho. Vamos dar umas dicas, porque a gente pesquisa e procura ver como são os lugares que alguns colegas, outros que colocam vídeo aí mostram. Então vamos ver se a gente dá mais uma dica. Talvez tenha faltado um tutorial aí de como abrir a cerca, mas enfim, tem umas pequenas quedas, bem simpático aqui o lugar. A cascata, pelo que eu vi, não é das maiores, mas parece um lugar bem bonito, mais um recanto interessante aí na nossa natureza da Serra Gaúcha. A trilha não é longa, mas eu tive que passar por dentro do rio, tive que cruzar o riozinho e botar o pé na água, não tinha nem pedras, para poder atravessar e chegar perto da cascata que está logo ali atrás. Ainda tem mais um pedacinho de trilha para chegar, mas é uma trilha bem curta. Depois de uma caminhadinha por uma trilha, é uma caminhada curta, uma trilha plana, mas tem lá os seus desafios, a gente chega então aqui na cascata Deusa do Solstício. Uma bela queda, um paredão bem interessante, um pequeno lago para tomar banho, a água um pouco turva. A gente não está muito longe da cidade de Farroupilha e de algumas atividades rurais que tem em torno, então eu não sei exatamente como é a qualidade dessa água, mas enfim, é um lugar interessante, belíssimo, como eu te disse, mais um cantinho da nossa natureza exuberante. Mais um lugar fantástico, mais uma cascata que não é das maiores, mas é um cantinho belo, interessante, de ficar observando, vendo a água correr
com uma camada não tão grande, está com uma quantidade de água razoável, até não está com tão pouca água, mas tem umas partes dela e a água corre numa parede meio fina que a gente consegue ver as pedras no fundo e ver a água correndo e as pedras com um pouco de folha, essa natureza no fundo, olha fixamente, é uma experiência aí hipnotizante, agradável, para quem sabe fazer tua meditação, tua reflexão, simplesmente observar e curtir todo esse clima, todo esse ambiente. O sol está insistindo em se esconder, agora ele apareceu, vim pegar umas imagens, mas ele se escondeu de novo. Como que está avisando para a gente voltar num dia de bastante sol, quem sabe no solstício de verão. E para quem não sabe, o solstício de verão são os dias ali próximos de 21 de dezembro, aqui no hemisfério sul, ou 21 de junho no hemisfério norte, é o dia mais longo do ano. Mas o termo solstício também se relaciona ao dia mais curto, em junho aqui no hemisfério sul ou em dezembro no hemisfério norte. E aqui eu estou já voltando na trilha e aqui, esse ponto aqui, foi onde eu passei antes. Tirei os tênis, botei o pé na água e passei para vir para o outro lado. Eu tinha vindo por aquele lado de lá e agora vou tentar voltar por aqui. E logo ali está a estrada, é uma trilha bem curta. Agora eu não sei porque que a cascata tem o nome de deusa do solstício. Eu dei uma pesquisada e vi que tem uma tradição dos celtas de celebrar o solstício do verão e do inverno. Diz que no verão o deus dá um beijo em sua amada e vai rumo a um outro mundo, que ele vai acabar morrendo, então no dia mais curto. Enfim, tem uma série de situações que eu pesquisei. Eu nem vou adiante, porque é uma mitologia toda, e eu não consegui entender algumas explicações, ficou um pouco de dúvida do jeito que a pessoa escreveu, um jeito até enaltecendo toda essa religião, essa mitologia, enfim, que se relacionaria com os celtas, um povo que viveu no norte da Europa há milhares de anos atrás, enfim, ou algumas centenas de anos atrás. Mas enfim, essa celebração das passagens da vida, das estações do ano, dias mais curtos, mais longos, tem muita tradição aí em vários cultos, várias religiões, enfim. E aí fica essa dúvida, eu não sei quem botou esse nome, sabe alguma coisa, já coloca aí nos comentários. É a trilha fácil, mas cheia de dificuldades que eu fiz. É interessante, eu tive que voltar para o lugar onde eu passei, botando os pés na água de novo nesse ponto, bem entre essas duas pedras aqui. Tinha que me equilibrar um pouquinho, foi um pouquinho difícil, porque ali adiante então, eu queria ir pelo outro lado, voltar por um outro caminho. Mas aí não deu, estava meio difícil, tinha que subir uns barrancos, não tinha certeza se dava para ir por ali, eu tive que voltar então, para poder voltar por essa parte que está aqui atrás, que está mais aberta, que eu te mostrei no começo. Enfim, os contratempos, vamos dizer assim, da caminhada, mas vir nesses lugares, conhecer e apreciar cascatas, está incluso nessa experiência as trilhas, chegar e sair, descobrir e enfrentar trilhas fáceis, difíceis, caminhos que parecem bem curtos, planos, tranquilos, mas que depois apresentam alguns desafios, como é o caso desse aqui. Foi bem chatinho até na volta achar a pedra certa. Tudo bem, eu vim de calça, devia ter botado o calção, estava no carro, enfim. Arregacei as calças, não queria me molhar muito e muito menos cair, não só para molhar, pode machucar, enfim, estava um pouquinho chato de cruzar em cima das pedras. E eu já fiz outras travessias de rio, às vezes mais simples, mais longas, mas mais simples, porque sempre tinham várias pedras. Aqui tem um canal ali que tinha que botar um pé, depois um outro, enfim. Mas ainda tem mais para te mostrar. Eu acabei saindo por aquela cerca que está ali na frente.
Vindo então por esse lado, é uma paisagem bem interessante aqui, mas talvez desce para vir pelo outro lado, não aqui pela margem do rio, fica difícil, tem um barranco ali, mas talvez lá por cima, um outro caminho que tinha que pegar para descer até aqui embaixo. Sempre lembrando que não tem assim nenhuma estrutura, também não se cobra ingresso, mas sempre é interessante chegar na casa, pedir permissão para entrar, porque é uma propriedade particular. O que eu vi na internet, o pessoal comentou, é que sempre é bom porque tem alguns animais soltos, e realmente estava vendo um cavalo pastando lá em cima. Enfim, só para tu saber que é interessante, importante avisar e pedir permissão, como te disse, é uma propriedade particular. E eu tive que parar mais uma vez na estrada, onde tem mais uma vista estonteante. Tem uma queda grande aqui, um parreiral aí, e a bela vista de um vale. Lá no fundo, eu vou colocar imagens que eu peguei com zoom da minha outra máquina. Tem uma cascata. Eu olhei no mapa aqui, eu não consegui saber que cascata é essa. Eu não descobri. Eu pretendo ir numa outra, mas acho que não é essa aqui. Aliás, não é aquela lá que eu estou olhando lá no fundo. Eu conferi aqui no meu mapa e não é a que eu pretendo ir. Uma outra que eu pretendo ir, mas agora estou indo numa igreja que um pouco mais adiante eu vi ela de longe, mas não dava para parar o carro. Aqui dava para parar e eu acabei aproveitando para pegar mais umas imagens aí de uma paisagem exuberante. Tem até uns caques aqui na beira da estrada, mas eu vou deixar, teria que pedir para o pessoal se dá para pegar esse caque, talvez seja daquela casa, eu deixei o meu carro ali. Enfim, talvez ali seja o proprietário desses caques. Mas é uma bela paisagem, aqui acho que tem uns limões. Mais uma aqui da Serra Gaúcha, tá nublado, às vezes sai o sol, vamos ver se o sol continua aí nos fazendo companhia. Eu cheguei então aqui na Igreja São Miguel, mais uma aí do caminho. Tem uma data ali embaixo de 1953, não sei se seria a fundação dela, enfim. E ali adiante também tem uma bela paisagem. Depois a gente vai dar uma chegada ali para dar mais uma espiada. Eu acho que eu não vou conseguir entrar nessa igreja, ela está fechada. Tem uma casa ali atrás, talvez o pessoal talvez conseguisse. Mas eu vou pegar um pouco desses vitrais aqui por fora. São simples, mas tem um ali com um olho no meio. Seria mais interessante mostrar esses vitrais por dentro. E ali em cima tem uma casa de João de Barro. Não estou vendo nenhum João de Barro ali, mas ele escolheu esse cantinho da igreja para fazer o seu ninho. A data que eu tinha te falado está aqui, 10 de maio de 1953. Mais uma aí para a coleção. E a gente sempre vai tendo as surpresas do caminho a parar nos lugares, como uma igrejinha, já mostrou tantas. Mas aqui o interessante é que está perto de uma bela paisagem. Escolheu lugares propícios para fazer, às vezes, essas igrejas no interior. Porque aqui a gente tem mais uma vista interessante, uma plantação de laranja, talvez aqui. Ainda estão verde, estão em abril, vão amadurecer lá por junho, maio talvez, enfim. Mais um cantinho aí desse nosso percurso pelo interior de Farroupilha. Tem uns pinheiros interessantes também aqui atrás, perto da paisagem. E aqui na lateral da igreja, então a gente pode ver outros vitrais, mas do lado de fora não é a mesma coisa, porque não tem efeito da luz. Enfim, mas eu vou aproveitar para te lembrar
para tu curtir, compartilhar esse vídeo, nos seguir no Instagram e na descrição desse vídeo. Eu sempre coloco links onde tu pode comprar, desde passeios saindo de Porto Alegre, até pacotes de viagem, pode reservar o teu hotel, comprar passagens aéreas, tu pode comprar ingressos também para atrações turísticas aí da Serra Gaúcha, ou tu pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E aqui na minha frente tem uma outra estrutura interessante, que é um pequeno campanário simples, com uma estrutura metálica, nova, mas tem o sino lá em cima. Uma tradição é ter, sim, o sino para chamar os fiéis nessas capelas do interior. E tem também aqui em mais essa preciosidade aqui que a gente fez questão de parar e te mostrar esse lugar. E eu tô em mais uma trilha para mais uma cascata. É uma trilha bem aberta, quase uma estrada. E eu estava falando agora há pouco então com os proprietários aqui. Eu cheguei e pedi permissão dos proprietários se eu podia visitar a cascata. Quem me recebeu foi a dona Lourdes, que ela disse que agora há uma cobrança de ingresso. Estava vindo muita gente, eles tinham que cuidar, então ela me cobrou uma taxinha aí de R$10 e me indicou o caminho bem curto, uma estrada, e eu já estou até chegando aqui na bela cascata Casa de Pedra, que daqui a pouquinho eu vou te dizer por que tem esse nome. Mais um espetáculo da natureza, uma bela cascata, também mais uma para coleção aí, que fica aqui no interior de Farroupilha. Cascata Casa de Pedra, uma queda pequena, mas interessante, mais um recanto, esse bem fácil chegar, bem interessante, mas a dona Lourdes estava comentando, então que muita gente está vindo. Talvez eu falei para ela, olha, eu vou filmar, talvez tenha mais gente, tudo bem, né? Falou um pouco sobre essa questão, então, que muita gente está vindo para apreciar mais esse belo recanto aqui da serra. Realmente é uma queda bonita, tem uns paredões ali em cima, e ela desce no riozinho, umas pedras bem grandes aqui, segue descendo a serra, umas árvores bem altas. Mais um lugar belíssimo. E depois de apreciar mais esse espetáculo natural, é hora de voltar. Como pode ver, uma trilha bem fácil, um caminho bem fácil, bem curto e bem fácil de se deslocar. Mas como eu estava te dizendo, a dona Lourdes estava comentando. Então, quer dizer, agora cobra essa taxinha, que no verão às vezes vem muita gente, cada vez mais. Enfim, e às vezes tem que organizar um pouco, ou pelo menos dar uma disciplina, senão fica muito solto, vamos dizer assim. E ela disse que no verão, agora recentemente, teve um dia que no domingo aí tinha muita gente, um monte de carro, eles nem conseguiam cuidar direito porque estavam colhendo uva, em plena safra da uva, então às vezes não dão conta, mas estão se organizando aí para poder receber o pessoal minimamente. Mas já fica o recado para ti, quando vir aí, respeitar o lugar, cuidar, porque a estrutura é mínima e o pessoal às vezes fica receoso que vem alguém aí, possa bagunçar, enfim, não se comportar adequadamente. Então fica o recado, tu respeitar a natureza e também os proprietários do lugar, pedir permissão, pagar essa taxa. Eles estão começando a fazer isso, quem sabe com esse recurso que eles arrecadam, eles podem botar uma estrutura melhor, apesar de que, olha, esse caminho aqui foi aberto pela família para tu poder chegar até lá, tem indicação, tudo, enfim. Então fica esse recado aí para tu ajudar a cuidar de lugares como esse. E a cascata tem esse nome porque tem essa casa de pedra antiga aqui na frente da residência onde mora a dona Lourdes, que é logo ali atrás.
Ali adiante tem esse cantinho aqui, tem a entrada para a cascata. E essa construção é bem interessante, uma das primeiras da região, feita pelos que vieram da Itália. Eles faziam casas só de pedra. É uma preciosidade. E a família investiu um recurso aí para poder colocar aquele telhado, esse telhado novo para proteger. É um telhado moderno, enfim, para proteger esse patrimônio. Foi uma primeira iniciativa. Então aí foi feito um investimento aí para poder preservar esse patrimônio. E aqui se vê mais um pedacinho do riacho, está correndo logo ali abaixo, na parte de cima, então, antes de despencar na cascata. Mas é um patrimônio riquíssimo, bem interessante. Então tem um casarão histórico perto de uma cascata, perto de um riozinho também interessante para vir tomar o banho. A gente espera que o pessoal possa seguir recebendo os visitantes, se estruturando, se organizando, para a gente poder usufruir de mais esse pedaço maravilhoso da nossa natureza. A cascata, claro, é bonita, mas é interessante também os corredeiros, pequenos recantos, que são realmente inspiradores. O riozinho segue, vai lá adiante. Bem interessante esse leito. O sol fica se escondendo. Então tem que aproveitar um pouquinho quando ele aparece para te trazer mais imagens aí desse belo casarão. Eles também tiveram que fazer uma manutenção dentro. Tinha umas madeiras que não estavam resistindo ao tempo. Enfim, eu acho que até não está aberto aí para visitação por dentro. Acho que só é a estrutura interna, pelo que ela estava comentando. Mas realmente é mais um ponto interessante aí para a gente visitar, juntando história aí com natureza. Mas eu tenho mais lugares para te mostrar. E mais uma vista. Tem muitas vistas interessantes. É bem declivoso, vamos dizer assim, esse terreno aqui nessa região. Toda a serra mas alguns lugares são mais. E aqui parece bem íngreme. A gente só ouve o barulho da água correndo lá no meio do vale. Talvez tenha mais uma queda d'água, enfim. As belezas são infindáveis, é o que parece. Cada vez que a gente sai, a gente descobre mais lugares mais bonitos. E eu vim depois aqui para a comunidade de São José, onde tem essa igreja aqui mais moderna. E tem uma do lado que é especial, porque foi a primeira igreja erguida pelos imigrantes italianos no ano de 1886, a primeira aqui dessa região, que está mantida. É a primeira igreja católica da Diocese de Caxias. Depois foi feita essa outra, é um pouco mais nova, e uma igreja do século XX. E essa aqui, então, foi erguida em 1886, revitalizada em 2016. E daqui a pouco pode se fazer um novo reparo ali, mas enfim, é um belo lugar. Quem nos acompanha sabe que a gente já fez um vídeo desse lugar bem interessante. A gente vai entrar, é só uma capela restaurada. Acho que não se fazem mais celebrações aqui. Enfim, não tem nenhum santo, nenhum altar. Tem pinturas belíssimas, antigas, uma estrutura moderna para poder iluminar ela. Fica sempre aberta para tu visitar. Realmente um patrimônio marcante aqui dessa região. E claro, como sempre,
Está rodeada de belas paisagens, de verde. Tem essa porta de madeira aqui, bem interessante. Maçanetas antigas. É um patrimônio riquíssimo. E aqui tem esse campanário aqui do lado, bem interessante. Uma cruz. Essa outra igreja aqui do lado, então. E aqui já é mato, que ficou como era quando vieram esses pioneiros do século XIX, que vieram da Itália para fazer a América. Lá no alto acho que tem a estátua de São José. E no outro lado lá tem aquele galinho de ferro bem interessante também. Mais um lugar riquíssimo do nosso patrimônio, que eu voltei aí para pegar outras imagens, fazer parte desse roteiro. Tem um vídeo lá, então, que eu mostro um pouco mais esse lugar. Até na época até não teve tanta visualização, então aproveita e dá uma olhada lá também. Mas a gente vem de novo para atualizar e ver que esse patrimônio está sendo mantido. Às vezes tem que fazer um novo reparo, enfim. Mas é um lugar bem interessante. E ali também tem uma casinha antiga, não está totalmente conservado, parece que teria sido uma escolinha. Uma outra vez uma pessoa me comentou quando eu vim aqui, e eu subi agora por uma estrada de chão, desde ali da cascata Casa de Pedra, é bem pertinho daqui, então já dá para fazer esse roteiro que a gente está fazendo e te trazendo essas imagens desse lugar aí emblemático. E a gente pode pegar o letreiro escrito São José, a data de 1886, e pelo vidro o reflexo da estátua de São José, que está na igreja mais nova, lá no alto, no meio do céu e das nuvens. Agora parece que tem um pouco mais de sol nessa tarde aí, que estava um dia meio mais nublado que sol, e agora parece que o sol vai sair mais firme. Tem mais uma data ali, 27 de janeiro de 1957. Um detalhe aqui da lateral da igreja, um outro ambiente agradável. Tem algumas árvores aqui atrás, o gramado bonito aí no meio dessas duas igrejas, desses dois templos. Acredito que 1957, então deve ser aí a data de inauguração. De repente eu coloquei no outro conteúdo, já nem me lembro mais. São tantas informações, tantos lugares, tanto que a gente já produziu de vídeos e ainda quer te trazer mais para a gente seguir apreciando essas preciosidades. Tem uma placa ali indicando que aqui faria parte dos caminhos de Caravaggio. O Santuário de Caravaggio fica aqui em Farroupilha. Eu ainda vou no dia de hoje, vai fazer parte de um outro vídeo. Mas existe um roteiro, eu até não dei uma estudada no roteiro total de Caravaggio. Começaria lá em Canela, passaria por diversos lugares, pelo interior de Caxias, pelo interior de Farroupilha, claro, pelo interior de Gramado. Enfim, um roteiro para fazer uma caminhada durante vários dias. Quem sabe um dia a gente faz, não sei se caminhando de carro, enfim. Mas seria um roteiro interessante para a gente esmiuçar. Certamente passaria por muitos lugares que a gente já te mostrou, mas passaria por outros lugares surpreendentes e para a gente entender todo esse culto a Nossa Senhora do Caravaggio. Inclusive, que eu te falei, tem um santuário aqui em Farroupilha. E um pouco mais adiante dessas duas igrejas que eu acabei de te mostrar, tem o capitel de Santo Antônio. Capitel são esses pequenos oratórios. Tem inclusive uma placa ali embaixo. Vamos ver se a gente consegue ler
quis saber alguma coisa, que ano foi construído. E eu me abaixei aqui para ver essa placa. Acho que foram colocadas umas lajotas aqui em cima. Os votos de Santo Antônio, pão dos pobres, por uma graça alcançada. Tem um nome aqui de Henrique, com sobrenome eu não consigo ler. Está meio apagado. Tem a data de 1890 a 1953, eu acho que eu estou lendo ali. Enfim. E dentro tem a imagem de Santo Antônio, está atrás uma porta de vidro. Não dá para ver direito, mas é um capitel bem antigo. Mais um testemunho da fé católica, da cultura da religiosa da Igreja Católica, que é muito forte aqui na região. Esses capitéis aqui na beira da estrada, um pouco mais adiante, então lá se vê de longe as duas igrejas, vê principalmente a igreja, as duas, a igreja mais nova, depois a igreja São José, e aqui então na beira da estrada tem esse capitel. Mais um recanto, mais um ponto interessante que a gente quis te mostrar desse roteiro pelo interior. Eu estou ouvindo um barulhinho de água aqui, mas não sei se deve estar correndo um riacho ou uma corredeirazinha, enfim. Não vai dar para se embrear no mato, a gente quer ir em outros lugares. Mas enfim, são lugares belíssimos que a gente vai desvendando para ti aqui no nosso interior, na nossa Serra Gaúcha. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais para ti. Vamos junto!